Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a esse canal. Eu sou Renato Cortez e aqui nós falamos de teologia. O nosso foco aqui é Bíblia, é o estudo da palavra de Deus. Nessa série, nós estamos comentando sobre textos difíceis da Bíblia. Alguns textos que trazem alguma aparente dificuldade e nós estamos tentando analisar. Alguns a gente encontra uma resposta, alguns possíveis respostas e alguns nós não temos uma solução. Nós somos sinceros quando isso vai acontecer, tá certo? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o anjo que agitava as águas, que é um texto que está lá em João 5,4. Vamos entender o mistério que está envolto aí ao redor desse versículo, tá certo? Então já se inscreva no canal, deixe o seu like para poder estar ajudando e também compartilha com aquele amigo seu que você sabe que gosta de também estudar a palavra de Deus. Ah, e o sininho, né? Eu esqueço de falar isso, mas é interessante ativar o sininho, porque sempre que sair notificações aqui, saem vídeos novos, você tem notificações. Bom, o anjo que agitava as águas. O texto lá em João 5,4. Imagine um texto que por séculos inflamou a fé de pessoas que buscavam por cura. Um anjo desce, agita as águas e o primeiro que entra, ele é curado. O que será que acontecia ali? Será que era um milagre? Será que aquilo era uma lenda? Será que era uma tradição oral? Por que há tantas controvérsias em um texto que está na Bíblia, né? Lembrando também do meu curso básico em teologia, o link está na descrição aqui, tá? Não deixe de dar uma conferida lá, de repente ele é interessante para você. Ao abrir uma Bíblia mais recente, você nota que João 5,4 desapareceu. Será que tiraram a parte mais emocionante da Bíblia, da história do paralítico de Betesda? Bom, o que realmente acontece com esse versículo e por que ele quase não aparece mais nas Bíblias modernas, né? O que acontece aqui? Em algumas poucas versões, você já não tem mais o versículo João 5,4. Na maioria das versões modernas, o que vai acontecer é o seguinte: esse texto ele aparece na Bíblia, mas geralmente ele aparece entre colchetes ou entre parênteses, com uma nota de rodapé embaixo, te informando que aquele trecho ele não se encontra na maioria dos manuscritos, ou nos manuscritos mais antigos, mais confiáveis, tá? Então o texto em questão é esse aqui. Portanto, um anjo descia em certo tempo ao tanque, agitava a água, e o primeiro que entrava no tanque descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. João 5,4. Mas em versões como a NVI, NA ou Almeida século XXI, esse versículo ou não aparece ou é posto entre colchete com uma nota crítica. Então vamos fazer uma análise do texto aqui para poder entender o porquê que esse versículo ele sofre essas coisas e estão alterando a nossa Bíblia, né? Estão acrescentando ou retirando alguma coisa aqui. Então a primeira coisa que nós vamos ver é uma evidência dos manuscritos. Então João 5,4 ele está ausente dos melhores e mais antigos manuscritos gregos do Evangelho de João, como o Códice Sinaítico e o Códice Vaticano. Ambos esses códices, ou esses manuscritos, são do século IV. Então, o Códice Sinaítico e o Códice Vaticano você consegue encontrar hoje, inclusive, na internet, né? Você consegue encontrar, se você souber ler nessas línguas antigas, você ainda consegue ler ainda pela internet. O Sinaítico, ele ainda é mais fácil do que o Vaticano. Pelo menos da última vez que eu pesquisei, o Vaticano, ele está só o documento lá, colocado lá. Já o Sinaítico não. O Sinaítico você consegue digitar o índice, você consegue ir por livros, então ele está bem mais fácil para você consultar. E o versículo, então, ele aparece somente em manuscritos mais tardios, mais recentes, geralmente do século 9 em diante. Olha que interessante. A linguagem do versículo também é um pouco diferente do estilo adotado por João, indicando provável adição editorial posterior. Irmão, então estão tentando mudar a Bíblia, modificaram a Bíblia.
Então, antes da gente aprofundar nesse texto aqui, é interessante entender o seguinte, que a Bíblia, enquanto palavra de Deus, ela foi preservada, e a preservação da Bíblia, ela não incluía só em quem era usado pelo Espírito Santo para escrever, né? Mas a preservação da Bíblia, ela também era usada, tinha uma ação do Espírito Santo para que ela preservasse o documento, a informação que deveria chegar até nós. Então é muito comum você ver, desde o Velho Testamento, desde o primeiro livro da Bíblia, né, que é o livro de Gênesis, é comum você ver ali textos com edições, textos com atualizações textuais, tá? E nem por isso ele era tido como fora do canônico, como um texto alterado. Então você pega ali, por exemplo, Gênesis capítulo 10, e lá você tem uma nota lá falando dos povos que foram separados, cada um segundo a sua língua. Só que a separação de língua só vai acontecer em Gênesis capítulo 11, ou seja, o texto em capítulo 10 foi separado, foi atualizado, né? Quando vai também, você ouve falar lá sobre Ur, né? Na história de Abraão, Ur aparece lá como Ur dos Caldeus. Na época de Abraão, a cidade de Ur ainda não chamava Ur dos Caldeus, né? Porque esse nome foi um nome muito mais tardio. O nome foi dado muito tempo depois. Outra atualização, quando Abraão ele vai perseguir o povo naquela guerra dos 4 reis contra 5, que Ló, o sobrinho de Abraão, é levado cativo, a Bíblia diz que Abraão ele junta alguns dos seus homens da sua casa e vai perseguir aqueles reis para resgatar o seu sobrinho. E o texto diz assim que eles, em determinado ponto da história, da narrativa, diz que eles vão até Dan. Eles perseguem, eles caminham até Dan. Dan ainda não existia. Você tinha uma terra, já tinha uma terra e tinha uma cidade. Cidade essa que, tempos depois, foi rebatizada com o nome de Dan. Mas na época de Abraão, Dan não existia. Por quê? Porque Dan ainda seria o neto de Abraão. O bisneto de Abraão. Por quê? Porque Abraão tem Isaac, Isaac tem Jacó, Jacó vai ter os 12 filhos, esses 12 filhos de Jacó dão origem ao Estado de Israel. Então, cada filho ou cada tribo, eles colocam o nome em uma região da terra de Canaã. Então, na época de Abraão, era impossível você ter a cidade de Dan, porque a cidade receberia o batismo só depois do seu bisneto. Tá certo? Então, atualizações textuais não mudam a Bíblia e não fazem a Bíblia ser mentirosa. Muitas vezes elas estão ali para poder facilitar a compreensão da narrativa, tá? É como você vai na escola hoje. Na escola, eu já falei sobre isso aqui, como você aprende na escola sobre o descobrimento do Brasil? Que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, não é isso? Mas, na verdade, quando Pedro Álvares Cabral descobriu aqui não chamava Brasil. Aqui tinha um outro nome. Não é só você ver nos livros de história. O nome dessa terra aqui não era Brasil. Depois que Pedro Álvares Cabral chegou, você vai ter todo um período aqui de colonização e essa terra é batizada de Brasil. Mas antes eles vão ter outros nomes ali. Mas para poder facilitar a sua compreensão, no momento que você vai estudar isso no ensino fundamental, eles não vão te dar todas essas perguntas, só Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. Às vezes vem até perguntas de prova, né? Quem descobriu o Brasil? Pedro Álvares Cabral. Mas na época ele chamava Brasil? Não. Mas para facilitar, o ensino faz com você o quê? Uma atualização textual para você saber que está se falando do Brasil. Tá certo? Então vamos aqui, ó. Possíveis explicações porque esse versículo está ali.
Os copistas acrescentaram esse trecho como explicação popular para o que o paralítico iria dizer no versículo 7. Tá? No versículo 7 está assim: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Tá? Então perceba, o versículo 4 não está falando uma mentira. Pode ser que os primeiros versículos, as primeiras inscrições, não constam realmente o versículo que o anjo descia, porém, o texto ele está se referindo ao anjo que descia. Entende? Porque qual a prova que eu tenho disso? A fala desse homem no versículo 7. Quando ele responde para Jesus: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque. Ou seja, esse homem ele ficava ali no tanque, esperando à beira do tanque, para que quando o anjo descesse, agitasse as águas, ele fosse jogado ali e fosse curado. Tá? Então, apesar de não vir essa informação nos manuscritos antigos, eu já sei que essa informação era verdadeira. Vamos avançar aqui. Sem o versículo 4, a frase parece estranha. Então algum escriba pode ter explicado com base em traduções orais que circulavam na época sobre o tanque. Então, na época, tinha-se uma história, né, um folclore popular, de que um anjo descia naquele tanque, né, de tempo em tempo, e ele agitava as águas. E quando ele agitava as águas, qualquer primeiro que descia era curado. Isso era uma história mais política, né? A Bíblia não endossa isso. Perceba que a Bíblia não fala, não dá nenhuma autoridade para esse anjo, ela só conta o que aconteceu. E eu tenho que ter também uma maturidade para entender o que a Bíblia está endossando e o que a Bíblia está só relatando. A Bíblia, ela não endossa tudo que está escrito. A Bíblia, ela conta uma história, ela conta os relatos que aconteceram. Certo? Por exemplo, quando você lê sobre o rei Saul, que vai até Endor, e lá Samuel, que estava morto, aparece o seu espírito para conversar com ele. Automaticamente, quando você lê, o que você entende? A Bíblia está te contando o que aconteceu. Como foi dito aquela história pelo rei Saul. Mas a Bíblia não está falando que é verdade. A Bíblia não está adoçando que realmente o espírito de Samuel se levantou ali. Certo? Então aqui, a Bíblia, o que ela está fazendo para nós? Ela não está endossando que realmente um anjo descia. Ela está mostrando que existia essa história, existia essa lenda, que era um ato mais político, tá? Se você pesquisar isso aí depois você vai achar, isso era um ato político, era uma disputa política, então eles acabavam criando essa narrativa para poder atrair pessoas para aquela região. E muitos iam para ali realmente com sinceridade. Muitos iam para ali realmente acreditando que aquilo era verdade e esperando ser salvo, esperando o tal anjo descer e as águas se agitarem. Então, quando a Bíblia traz aqui a resposta do versículo 7, no versículo 7, o que ela faz aqui? Ela conta esse fato. O paralítico aqui, ele fala assim: olha, Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque. Então, ele está te contando isso. Mas como isso aqui, essa história do anjo, era algo comum para a época, era uma história comum da época, qualquer pessoa que lesse isso aqui na época iria entender. Mas, como nós estamos 2000 anos depois, a gente não ia entender. Né? Porque não era algo comum para nós. Então, como não era algo comum para nós, nós não íamos entender. Olha a sabedoria do Espírito Santo. Ele permite, provavelmente, né, que haja essa nota, vamos dizer assim, de rodapé, explicativa, para que nós pudéssemos, através desse versículo, entender a resposta do paralítico no versículo 7.
para evitar outros pensamentos, para evitar outras palavras, outras coisas que as pessoas poderiam tentar entender o que estava acontecendo, tá? Então, para evitar isso, né, você tem essa nota de explicação. Então, isso é fácil de entender, por exemplo, com expressões idiomáticas, né? Tem coisas que nós falamos hoje que é muito comum você ouvir. Então, você não precisa de explicação. Mas, se você vivesse em uma outra época e você ouvisse essa mesma expressão idiomática, você precisaria de uma explicação para entender o porquê daquela expressão. Então, por exemplo, eu vou te trazer um exemplo aqui de uma expressão idiomática de quando eu era criança, que hoje já não é usual mais, provavelmente a turma mais nova já não pega essa referência, né? Por exemplo, quando você trabalhava muito, você estava com as pernas doentes de trabalhar muito, de caminhar muito, ficava muito tempo em pé, aí tinha uma expressão idiomática que a gente dizia assim: a minha perna está até doce. A minha perna está doce era uma expressão idiomática que queria dizer: eu estou muito cansado. Minha perna está dolorida de cansaço, né? Quando eu era criança, ninguém precisava explicar isso, porque era comum todo mundo dizer. Então, quando alguém falava, você já sabia, ó, fulano está cansado. Tinha uma outra expressão que dizia assim, montei no 18. Não sei a origem dessa expressão, mas quando eu era pequeno eu lembro que eu ouvia muito isso, montei no 18. E eu lembro que montar no 18 significava sair correndo. Aconteceu alguma coisa que eu saí correndo. Ou então, não, eu estava atrasado para poder chegar em tal lugar e tal, eu tive que correr muito para chegar a tempo. Ou eu estava atrasado, quase que eu não ia chegar, eu montei no 18 e cheguei lá. Né? Então tinha essas expressões, montei no 18, tô com a perna doce. Né? Então, quando a gente ouvia, a gente sabia o que significava. Provavelmente você que está me ouvindo, se você já é mais novo, talvez você não conhecesse as expressões idiomáticas, que era algo comum de quando eu era da minha juventude, da minha infância. Tá? Isso era o quê? Uma expressão idiomática, que se não tiver uma explicação, você não vai saber. Uma expressão que era usada muito no interior também, há alguns anos, hoje usa muito pouco, mas ainda usa, é para chuva, né? Quando está chovendo muito, a gente costuma dizer assim: nossa, mas está caindo um toró. O que significa cair um toró? Isso é uma expressão bem regional, né? Significa, está chovendo muito, está caindo uma tempestade, muita água. Ó, está caindo um pé d'água. O que era pé d'água? Chovendo muito. Está chovendo muito. Mas isso era uma expressão que, se você não é da região ou dessa época, você não entenderia. Uma outra expressão: olha, eu estou morto de cansado. Talvez essa é uma expressão usual hoje, mas que, se Jesus não voltar daqui, sei lá, 1000 anos, e alguém estiver lendo alguma coisa sobre nós dessa época, e ver alguém dizendo assim, eu estou morto de cansado, ele vai ficar meio em dúvida o que realmente essa expressão quer dizer, morto de cansado. E a gente sabe que hoje você entende que é morto de cansado. Mas para quem não conhece, o que eles poderiam entender? Ué, morto cansa? Se ele já está morto, como ele cansou? Tá certo? Então, provavelmente, esse texto ele entra como uma possível explicação para atualizar o leitor sobre o que o paralítico estava falando com Jesus no versículo 7. Tá certo? Então, que alguns aspectos culturais e históricos da época, para você poder entender melhor, o tanque de Betesda, ele era um local real, Jerusalém, ele já foi descoberto pela arqueologia. Era comum naquela época atribuir poderes curativos às águas, uma crença presente em muitas culturas. Então, alguns estudiosos creem que os enfermos viam movimentos naturais na água, causados por fontes subterrâneas, e as interpretavam como uma ação de anjos. Então, aqui você tinha também esse aspecto cultural. Além de um folclore que tinha, de que
era espalhado, que um anjo descia naquele local, né? Também você tinha esse aspecto cultural de um poder milagroso nas águas, né? Porque muitas regiões viam as águas como como um Deus personificado, tá? Então não há provas de que João escreveu o versículo 4. Eu não posso provar isso. Como eu te falei, nos manuscritos mais antigos ele não está. A ausência dos manuscritos mais antigos e a mudança de estilo indicam uma adição posterior. Mas isso não invalida a narrativa e nem o milagre de Jesus que ocorre logo em seguida. Isso nos ensina a separar a fé verdadeira de tradições populares que às vezes foram inseridas no texto com boas intenções, né? Então é interessante eu saber isso aqui. Acrescentou, não, isso aqui não é um acréscimo. Isso aqui você vê que é uma atualização. Pegando no início da minha explicação, né? Então seria uma atualização textual para contextualizar a resposta do versículo 7. Nós podemos fazer algumas aplicações, né? Então Deus ele continuou curando, mas a nossa fé ela precisa estar fundamentada na palavra inspirada e não nas tradições dos homens, né? Nós precisamos aprender a ler com responsabilidade a Bíblia, sem perder a fé, mas também sem ingenuidades. E o verdadeiro milagre em João não está nas águas, mas está na palavra de Jesus. Levanta-te, toma o teu leito e anda, né? Ou seja, o versículo 4 não invalidou em nada o que aconteceu. Foi uma explicação, uma atualização para você entender a fala do versículo 7. Tá certo? Então a gente pode fechar aqui, ó, que o João 5,4 provavelmente não fazia parte do texto original do Evangelho, mas o milagre verdadeiro está ali, intacto. E a palavra de Deus segue poderosa com ou sem o versículo adicional. Tá certo? Espero que você tenha entendido, que tenha gostado de estudar esse texto aqui comigo. Tá bom? Deus te abençoe. Fique com Deus e até o nosso próximo encontro.